hoje sobre os quartos de dormir. Cada aula dessa oficina, a gente fala de um cômodo, já falamos das entradas, já falamos da sala, que é o primeiro cômodo, né, normalmente, junto com o hall de entrada. E hoje nós vamos falar sobre os quartos de dormir, os quartos. Os quartos são muito importantes na nossa vida, porque são os cômodos onde a gente passa uma grande quantidade de horas do nosso dia, né? Teoricamente, 1/3 da nossa vida a gente passa no quarto, a gente passa deitado, dormindo, descansando, repousando. E a qualidade desse descanso, desse repouso, é muito importante na nossa vida, de um modo geral. É muito importante na nossa saúde, é muito importante na nossa produtividade, na nossa concentração. Uma noite mal dormida, a gente sabe que traz, né? Que traz consequências, né? A gente, no dia seguinte, não está bem para trabalhar, para produzir, a gente fica cansado, sem concentração. E repetidas noites mal dormidas podem causar coisas até piores, né? Doenças, isso pode se tornar crônico. Então, o nosso sono é uma coisa sagrada para a nossa saúde, para a nossa vida, de um modo geral. Por isso, o quarto é tão importante. O quarto, ele precisa ser um ninho aconchegador, né? Aquele ninho que você chega, deita, descansa e acorda no dia seguinte novinho em folha, né? É o recarregador das baterias. Junto com a nossa alimentação, com a nossa higiene, são aquelas funções que a casa tem que oferecer para nós. Então, o quarto de dormir é um dos cômodos mais importantes nesse sentido, para a nossa saúde, para a nossa produtividade, para o nosso resultado, né, no dia seguinte. O quarto, ele deve ter características mais yin. A aula passada eu falei que a sala é o cômodo mais yang da casa, né? A sala é o cômodo mais yang, é o cômodo mais movimentado, é o cômodo que deve ser mais claro. E o quarto é o oposto. O quarto deve ser o cômodo mais calmo, mais tranquilo, mais escurinho, com elementos macios. Os elementos macios são bem yin, né? Almofadas, edredons, tapetes macios. O quarto é bom que seja nos fundos. Quanto mais no fundo da casa, mais yin. O exemplo sempre do Homem das Cavernas, né? Que quando ele ia dormir lá no fundinho da caverna, onde era mais protegido do barulho, da claridade e da possibilidade, né, de entrar um bicho na caverna dele. Ele dormia de frente para a porta da caverna, mas lá no fundo. Então, quando a gente tem vários quartos em casa, o quarto mais yin é o quarto mais distante da entrada, mais distante da porta da casa. O quarto mais perto da sala é um quarto que a gente, às vezes, tem que trabalhar um pouco mais para garantir essas características yin, porque ele pega um pouco do movimento da sala, né? Do yang da sala. Então, quem tem um quarto muito perto da sala, o primeiro quarto assim da série de quartos, às vezes são pessoas que ficam mais cansadas, que acordam mais cansadas, por conta dessa energia yang que às vezes sobra, né, para dentro do quarto. Então, o que nós vamos fazer, o que o Feng Shui sugere, são algumas arrumações, alguns posicionamentos dos móveis, são algumas coisas que não trazem, né, esse ambiente yin favorável, né, para o repouso, para o descanso. Essas são pequenas coisas que a gente tem que mudar, pode mudar, para garantir esse ambiente calmo, tranquilo, relaxante, que a pessoa possa realmente entrar no quarto e descansar até o dia seguinte, tá?
Eu vou começar a falar das coisas que a gente precisa evitar ter no quarto. E que algumas eu sei que são complicadas, algumas eu sei que são que muita gente torce o nariz quando eu falo, mas eu falo sempre do ideal, né? Do que seria ideal, e cada um vai adaptando de acordo com as suas possibilidades. A primeira coisa que a gente não deve ter no quarto de jeito nenhum são os eletrônicos, de um modo geral. Então, a gente não deve ter televisão no quarto. A gente não deve ter computador no quarto. E a gente não deveria ter nem celular no quarto. Mas é impossível para cada um dentro de uma escala. É difícil ou é impossível. Mas, só para saber, esses aparelhos, eles emitem ondas eletromagnéticas pelo ambiente. Então, a primeira coisa que acontece, além de fazer mal para a saúde, né, além de atrapalhar o nosso sono, as ondas se movimentando dentro do quarto, elas criam um ambiente yang, movimentado, né? Tudo que nós queremos é um ambiente o mais quieto possível. E essas ondas movimentaram o ambiente. E estarão movimentando mesmo depois de desligados ainda. Então, se você quer realmente ter uma excelente qualidade de sono, quer mudar isso, se você acha que você não dorme bem o suficiente, você gostaria de acordar com aquela sensação, né, de noites muitíssimo bem dormidas, essa pode ser uma atitude transformadora na qualidade do sono. Se você não tem como tirar essa televisão do quarto de jeito nenhum, uma solução que não resolve, mas minimiza bastante, é você cobrir a televisão quando não está em uso, né? Existem também aqueles móveis, né? Eu lembro a primeira televisão que eu via na vida, que era na casa de um tio, quando eu era garota, a televisão ficava dentro de um móvel, que fechava a porta de madeira. E aí, quando queriam ver televisão, abriam a porta, né? Isso é ideal, isso seria uma ótima solução. Mas, se você cobrir com um tecido, cobrir com uma canga, com um pano, com uma colcha, uma coisa que seja bonita, uma coisa que até você pode compor na decoração do quarto, o tempo todo que a televisão não estiver ligada, que ela esteja coberta. Isso dá uma minimizada bem grande, porque a televisão sai do seu olhar, né? Sai do seu campo de visão. Ela fica ali escondidinha, guardadinha, diminui bastante essa influência que ela tem. Mas ela ligada, ela está emitindo essas ondas que ainda ficarão por algum tempo dentro do cômodo, e tem gente que dorme com a TV ligada, né? Que é bem pior, quer dizer. Então, é uma coisa assim que o Feng Shui não recomenda de jeito nenhum. Computador também é a mesma coisa. Se você não tem como não ter o computador no quarto, se você não tem um cômodo específico para trabalho, né, para o computador morar, o ideal é que você também, quando termine de trabalhar, guarde o computador, feche, bote dentro de uma gaveta, tira do campo de visão, né, desfaz aquele ambiente de trabalho e do eletrônico ali te olhando. A mesma coisa para o celular. Hoje em dia é muito difícil as pessoas não levarem o celular para a cama, até eu tenho essa dificuldade, mas a gente pode também diminuir pelo menos a proximidade do celular, do nosso corpo enquanto a gente dorme. Se for possível, deixar numa gavetinha da mesinha de cabeceira. Se tocar, você vai ouvir, se for o caso, né? Porque dependendo da situação, você não precisa de um celular depois que você dorme, né? Só quem é mãe e o filho está fora de casa, né? Ou você tem uma pessoa doente que a qualquer momento pode te ligar. Mas, de um modo geral, eu até brinco que quando a minha filha chegava em casa, eu tirava o celular do quarto, porque eu não precisava mais dele ali naquela hora da noite, com ela dentro de casa, o celular eu não tinha necessidade, mas enquanto ela não chegava, ele fica ali do lado mesmo, não tem jeito. Mas então, quanto mais a gente minimizar, quanto mais a gente tirar de perto do corpo, quanto mais a gente tirar do campo de visão os eletrônicos, isso aí o sono agradece muito, tá? Outra coisa que é complicada,
Vocês podem ir anotando essas coisas, hein? Espelho no quarto. A gente precisa de espelho no quarto para se arrumar, para, né, para ver, para refletir, para ver se a gente está bem vestida e tal. Mas esse espelho não pode nunca refletir a cama. Você não pode se ver no espelho quando você está deitado, tá? Então, o que acontece? O espelho vai estar refletindo seus movimentos, mesmo que você esteja dormindo, o espelho está refletindo seus movimentos enquanto você dorme, e isso é movimento. Movimento sendo refletido para lá e para cá dentro do quarto, enquanto você está dormindo. Fora o fato que você pode até se assustar com aquele, né, com aquele vulto em movimento, quando você acorda de noite. Tem uma série de questões que não são legais. O melhor espelho para quarto é aquele que fica dentro da porta do armário. Você abre, usa e depois fecha, né, novamente. São aqueles espelhos antigos, né? Aliás, tem muita coisa antiga que são as melhores coisas para o Feng Shui, né? Então, se você tem um espelho que você não se veja quando está dormindo, ok, não tem problema nenhum, né? Existem uns quartos hoje em dia que os decoradores botam espelho nas portas dos armários. O armário é todo espelhado. Então, se esse espelho da porta do armário reflete a sua cama, é péssimo. É uma coisa assim, é uma das piores coisas, junto com os eletrônicos, com a televisão, é muito ruim. Então, eu sempre recomendo ou mudar a posição da cama, ou mudar a posição desse espelho, desse armário, tentar, de alguma forma, suavizar aí essa situação do espelho, que não é nem um pouco legal, né? Terceira coisa, coisas de trabalho. A gente não deve levar para o quarto as coisas de trabalho, né? Pelos motivos óbvios. Trabalho é yang, trabalho é movimento, você tem que estar acordado, você tem que estar ativo, né? E o quarto de dormir é o lugar da quietude, do silêncio. Então, não leve para o quarto o que for de trabalho, não deixe na sua mesinha de cabeceira, não deixe próximo de você coisas de trabalho, contas a pagar, coisas que te estressam, coisas que te preocupem, né? Te preocupem com o dia seguinte. Eu vou dormir, mas tem isso tudo aqui para resolver amanhã. Então, essas coisas não são legais de ter no quarto. Mas, se você não tem como, porque você tem um quarto e o local de trabalho compartilhados, porque você não tem outro cômodo para essa função, o que a gente recomenda é tentar ao máximo, primeiro, que essas coisas, esses dois ambientes sejam meio separados, se for possível, tentar separar simbolicamente para que um não veja o outro assim de cara, né? Para que um não se misture, que essas duas energias não se misturem muito. Aí tem algumas formas que dá para fazer, dependendo, botar uma estantezinha no meio, botar uma planta, enfim, tem algumas coisas, aí depende da decoração desse quarto. A outra coisa é, de novo, né, vou repetir, guardar tudo do seu trabalho antes de dormir, quer dizer, desmonta o circo do trabalho para poder você relaxar e ir para a cama. Porque o trabalho e a cama, né, e o sono, um atrapalha o outro. Quando eles estão no mesmo ambiente, você vai trabalhar com a cama ali do lado, a cama te chama. E quando você vai dormir com a mesa de trabalho ali do lado, a mesa de trabalho te chama das pendências, das coisas que você tem que terminar. Então, eles realmente não combinam para ser no mesmo ambiente. A gente tem que fazer muita força e ter muita criatividade aí para conseguir separar essas duas coisas, o trabalho e o sono. Então, desmonta tudo ao máximo, guarda tudo nas gavetas. Amanhã, quando você for trabalhar, começa de novo. Sabe quando a gente trabalha, não sei se todo mundo já passou por isso, mas quando a gente trabalha numa repartição, no escritório, né, onde tem outras pessoas, quando a gente acaba de trabalhar, a gente guarda tudo, né? Até porque vai entrar faxineira para limpar durante a noite, outras pessoas vão entrar, você não vai querer que mexam nas suas coisas, que as coisas estejam expostas. Então, é um hábito, né? É um hábito que você não tem dentro do seu quarto. Terminei de trabalhar, vamos guardar tudo para que esse ambiente agora vire só um quarto de dormir, tá? Incluindo os livros, né? É importante também falar sobre isso. Quarto de dormir não é um lugar ideal para você ter os seus livros, mas se você não tem, novamente, né? Se você só tem esse quarto para guardar os livros, ok. Mas tente não levar uma pilha de livros para sua cabeceira, porque quando você vai dormir, ficam aqueles livros todos ali te acenando. Olha, eu estou aqui ainda, você tem que me ler. Leva para a cabeceira, sim, aquele livro que você está lendo naquele momento, não tem problema nenhum. Mas uma fila de livros na cabeceira também não é bacana para o sono. Outra coisa do Feng Shui muito importante, o quarto deve ser clean, o quarto deve ser vazio, não deve ter muita coisa.
Quarto com muita coisa, com excesso de coisas, ele realmente prejudica o fluxo da energia para que você tenha essa maravilhosa noite de sono, né? Então, o quarto que você tem que entrar e passar espremido entre os móveis, sabe? O quarto tem que ser o mais livre possível, aquela coisa do menos é mais. Quanto menos móveis, quanto menos coisas você tiver no seu quarto, mais a energia vai ter espaço para fluir e para nutrir esse cantinho de repouso seu, né? Então, menos coisas, isso aí é uma sugestão que o Feng Shui sempre dá. Manter arrumado, né? Nem precisamos falar, manter o quarto arrumado, acordar e arrumar a sua cama, é uma coisa assim que já muda a energia do quarto. Assim que você acorda, se você arruma a sua cama, mesmo que tenha que arrumar o quarto como um todo depois, mas levantar e arrumar a sua cama já mudou a energia da coisa do dia mesmo, do novo dia, né? Você já dormiu, você jogou a colcha em cima da cama, acabou o momento sono. Então, vamos viver o dia. Isso dá uma energia. Quem não faz isso, experimenta, dá uma experimentadinha. Muda a energia para aquele dia que está começando, você arrumar a tua cama quando acorda. Tem, inclusive, tem um livro agora, eu ainda não li não, mas eu li um texto, né, uma página, que fala sobre isso, que a primeira coisa que todo mundo devia fazer quando acorda é arrumar a cama. Mas depois eu vou procurar saber e até falo para vocês. É bem legal essa ideia. Colchão, claro, né? Se a gente quer ter uma boa noite de sono, uma boa qualidade de sono e a longo prazo, a gente tem que ter um bom colchão, tá, gente? Cuidado com essa história do colchão, que ele prejudica realmente o nosso, mesmo que ainda não esteja prejudicando fisicamente a coluna, ele começa a prejudicar o nosso sono, o nosso repouso não é total, porque aquele colchão que já está velho, que já está meio bambo, né? Meio torto. Eu estava com um colchão horroroso, meu colchão estava horrível, ele estava assim, sabe? Os dois lados, os dois lados mais baixos e no meio ele fazia um morrinho. E aí agora a gente trocou, nossa, é uma diferença enorme ter um bom colchão e não deixem ficar muito tempo com o colchão ruim não, porque o sono ele é bem sensível, né, ao colchão, é uma das coisas mais sensíveis. Bagunça, né, já falei que claro que não pode ter bagunça no quarto, o quarto não é lugar de ter bagunça de jeito nenhum, o Feng Shui não admite bagunça em lugar nenhum, claro, né? Inclusive, não sei se vocês todas já assistiram, eu tenho um vídeo no YouTube chamado Os 18 Sintomas da Bagunça. Assistam esse vídeo, espalhem aí para os amigos, porque ele é legal, tem dicas ali bem importantes. O que acontece também? Um quarto, ele é bom que seja aconchegante. Aquela coisa que eu falei no início, né? Que o quarto deve ter características interfere no nosso sono um quarto aconchegante. Um quarto que tenha tapetes, almofadas, cortinas. Esse aconchego, na verdade, é a característica em que o quarto precisa para ser, principalmente se for um quarto muito perto da sala. Isso aí, não sei se vocês também vão lembrar, já experimentaram. Você dormir num chão de quarto frio, um chão de carpete, ou um chão que tenha tapete perto da cama, isso muda. Isso, mesmo no calor, né? Mesmo porque tem essa coisa do piso frio, que no calor ele refresca, mas é importante que você tenha essa maciez, esse aconchego no quarto para dormir melhor. O quarto deve ter sempre uma renovação de energia através de janelas, né, e portas onde entre vento, onde entre sol. Então, todos os dias é importante que a gente possa ter vento e sol no quarto, né, para limpar, para desinfetar energeticamente esse quarto, renovar mesmo. Quando você for dormir de noite, parece que não só foi uma faxina de limpeza de produtos físicos, né, mas o sol e o ar fresco, eles fazem uma faxina energética também. Isso é bem importante. Só não é legal na sua cama você deixar bater muito sol diretamente durante muitas horas, tá? Então, se a sua cama pega sol, principalmente o sol da tarde, então não deixe tomar sol durante muito tempo, porque ele vai energizar excessivamente a sua cama. Quando você for dormir, a cama está eletrificada, né, de tanto sol. Então, um pouco de sol é muito bom, mas não excesso. Como tudo, né? Tudo na vida a gente não deve ter em excesso. E aí eu vou falar para vocês agora de posição de cama. Isso é uma coisa que é muito importante, que interfere demais para o Feng Shui, a posição da cama no quarto, tá? Normalmente, quando eu faço consultorias, a gente tenta e quase sempre consegue mudar a posição da cama. A princípio, quando a pessoa vê que a cama não está numa posição legal, a pessoa fala, mas aqui não tem jeito. Quase sempre tem. E aí a gente dá sempre um jeitinho. Então, eu vou falar sobre cama, especificamente. Primeiro item é que a cama deve sempre ser encostada numa parede. É importante que você tenha uma parede atrás da sua cama, atrás da onde você coloca a cabeça. É muito importante isso. É uma sensação de proteção simbólica, né, energética, você ter uma parede atrás da sua cabeça. Então, sempre encostar a cabeceira da cama numa parede. Você sempre deve ter uma cabeceira de cama, tá? Você nunca deve ter a cabeça diretamente na parede. Você sempre tem que ter uma proteção entre a sua cabeça e a parede, né? Eu tenho a minha aqui, que eu estou bem na minha cama, né? A minha, ela é de madeira, é uma cabeceira normal, uma cama de madeira que já tem a cabeceira.
Hoje em dia, você pode comprar uma cabeceira que você coloca na parede e encosta a cama nela. E aí tem de todo tipo. Você pode criar cabeceiras simbólicas. Eu tenho no meu Facebook, lá na página, na frente do terapêutico, eu tenho uma série de fotos de cabeceiras que você pode montar atrás da sua cama, com cortina, com tecidos, com almofadas, e ficam muito bonitas. Eu fiz uma consultoria lá em Fortaleza, que uma senhora bem idosa, e que das soluções que eu apresentei para ela, ela botou uma cortina de renda, uma colcha de renda. Ela pendurou um pau de cortina, prendeu na parede e botou uma colcha de renda cearense, né? E ficou assim, tudo a ver com ela, tudo a ver com a pessoa dela, com o fato dela ser cearense, e fez uma cortina, né? Fez uma cabeceira. Então, não é que a cabeceira tenha que ser, claro que se for uma cabeceira sólida de madeira, é uma proteção maior, mas simbolicamente, se você cria uma cabeceira com tecidos, com qualquer tipo de coisa, a mais comum é mesmo de você colocar um pauzinho de cortina fino e você pendurar alguma coisa ali. Pode ser, poxa, cortina, tem umas que são 3 almofadas, onde você faz umas alcinhas e pendura ali, desde que você crie uma proteção entre a sua cabeça e a parede, tá? Isso é bem importante. Bom, a cama não deve ficar embaixo da janela. A cabeceira da cama não deve ficar embaixo da janela, porque te dá uma sensação de desproteção. A janela é um ponto frágil, né? É como se pudesse entrar alguma coisa, aquela história da caverna, como se pudesse entrar alguma coisa ali e você fica fragilizado. Dependendo de onde você mora, isso inclusive é mais importante ou menos importante. Mas sempre te dá uma sensação de fragilidade, de desproteção. Você está ali, você está né, desprotegido com a janela aberta, por exemplo. Então, o ideal também é que a gente não encoste a cabeceira da cama, a nossa cabeça, embaixo da janela. Outra posição que é fundamental é que você, deitado na cama, você deve ver a porta com facilidade. Então, a porta, você não tem que fazer assim, sabe, para ver a porta. Você deve sempre deitado, ver a porta. Também a teoria da caverna. Tá? O cara ia deitar lá no fundo, mas ele jamais ia dormir de costas para a porta da caverna. Essa posição hoje não é uma coisa física, não quer dizer que se você estiver de costas, vai entrar um ladrão, né? Vai entrar um perigo, não é isso. Se você está na sua casa e moram mais 2 pessoas, se você está de costas para a porta, se uma delas entrar ou chegar na porta, você vai olhar para ver quem é você. Aquilo está sempre te desconcentrando, te tirando, né, da tranquilidade de estar deitado na sua cama, porque, opa, chegou alguém, quem será? Então, sempre a posição da cama, você deitado na cama, deve ver a porta aqui ou aqui, entendeu? Sem ter que se virar muito. Essa é uma posição que não só serve para quarto. Eu já falei dela na sala, né, também, que é o ideal do posicionamento das poltronas do sofá, é que você também veja a porta com facilidade. E é uma posição para outros cômodos, como home office, a pessoa que trabalha em casa, ela também não deve ficar de costas para a porta, porque ela não vai ter a mesma concentração do que se ela estiver de frente. De frente, é como se você estivesse sempre preparado para o que vier, levando isso para outras áreas da vida, né? Não é necessariamente uma proteção física real, concreta, é uma maneira de você estar sempre preparado, você estar sempre encarando de frente o que vier. Né? Isso a nível de home office, principalmente, de home office só não, né? De escritório, de trabalho, isso aí é super importante. Cama de casal nunca deve ser encostada à lateral na parede. A pessoa que dormir ali vai ficar imprensada, ela não tem por onde sair, ela tem que sair lá pela frente da cama ou tem que pular por cima do outro, né? Então, quem tem cama de casal dorme com alguém na cama de casal, tá? Lógico. Se você está dormindo sozinho na cama de casal, não tem tanto esse problema. Mas no momento que começar a ter aí uma pessoa que durma na mesma cama, tem que afastar um pouquinho da parede, tem que deixar um espacinho, pelo menos, para que a pessoa tenha essa saída. Se ela quer, né, levantar de noite para ir ao banheiro, é muito desconfortável. Até por uma noite, eu já acho desconfortável. Eu passei por isso há pouco tempo, estou tentando lembrar onde foi. Mas eu dormi num lugar que eu tinha que sair ou por cima do Chico ou pela frente da cama. E não é muito legal isso. Tá? Então, cama de casal com 2 pessoas não pode encostar à lateral. Outra coisa da cabeceira é que ela não deve encostar em parede de banheiro. Porque parede de banheiro, né, a energia do banheiro é uma energia que já não é muito legal. E principalmente se nessa parede do banheiro passa encanamentos. Então, a gente também não deve encostar uma cama nesse lugar. A cama de casal também, outra coisa, deve ter 2 mesinhas de cabeceira. 2 abajures, quer dizer, tudo em parzinho. Não é que você tenha que sair agora para comprar, porque não. Mas pense sempre nessa coisa de par. Equilíbrio, né, de casal. Você tem 2 pessoas dormindo ali, uma tem a mesa de cabeceira e a outra não tem. Isso desequilibra um pouco a relação. Então, é bom para uma relação de casal que tenha
equilíbrio dos dois lados. Se tem abajur aqui, não precisa ser idêntico, não precisa ser a mesma coisa, mas sempre ter um certo equilíbrio para os dois lados. Falando em banheiro, então vamos falar das suítes, né? Que eu sempre brinco que, antigamente, para os chineses, os banheiros ficavam fora da casa. Não tinha banheiro dentro de casa, o banheiro era lá fora. Porque o banheiro, né, é um lugar que tem a pior energia possível, em todos os sentidos, além da água que escorre e que leva a energia embora, é o lugar onde a gente elimina todas as nossas impurezas. Então, o banheiro era fora da casa. Aí trouxeram o banheiro para dentro de casa, né, em nome do comodismo. E agora trouxeram o banheiro para dentro do quarto. Isso é péssimo, gente. Isso é muito ruim. É cômodo? É. Mas é péssimo e exige que a gente tenha uma série de cuidados, porque você está misturando a energia do seu quarto, né, do seu repouso, do seu descanso, da sua intimidade, do seu amor. Você está misturando com a energia do cocô, literalmente, né? As duas coisas vão se misturar ali e não vai ser muito bom. A porta do banheiro de suíte deve ficar fechada eternamente, tá? Ela só pode abrir para você passar por ela, porque ali tem que ser uma barreira mesmo entre uma coisa e outra. A sua cama nunca deverá ficar de frente para o banheiro, porque aí você vai dormir recebendo toda aquela energia quando alguém abrir a porta. Eu tive no hotel agora, eu tenho vivido em hotéis, né? E aí eu já arranjei até confusão em hotel por causa de algumas coisas. Mas esse que eu estava, eu não tinha alternativa, mas a porta do banheiro era em frente à cama, em frente aonde eu dormia, o meu lado da cama. Aí eu peguei tem uma cadeira, né? Tipo uma poltroninha assim, de noite eu botava aqui assim no meu pé, para pelo menos eu senti que tinha uma barreirinha ali entre o meu pé e entre o meu corpo, né, e o banheiro. Porque em hotel, às vezes, a gente não tem como resolver isso. Outro dia eu fui para um hotel que tinha uma cabeceira só. Eu reclamei. Eu pedi, até porque primeiro eu perguntei às outras pessoas do grupo se eles tinham duas cabeceiras e a maioria tinha. Eu falei, bom, então não é uma questão radical do hotel, né? Aí eu liguei para a recepção e pedi outra cabeceira, mas tem coisas que não dá para a gente pedir. Mas então a suíte é um banheiro que você tem que ter cuidados triplicados, porque ele realmente está dentro do seu quarto, né? Tudo que não é bom no banheiro, você, além de não ser bom no banheiro, está dentro do seu quarto. Então, suíte é cuidado redobrado, a suíte tem que se tornar um lugar lindo, aconchegante, com plantas, com arte, porque vocês vão ver na aula de banheiros, que é na próxima semana, que o banheiro não tem que ser aquela coisa, né, fria, que você entra, toma banho, faz as necessidades e pronto. O banheiro pode ser lindo, o banheiro pode ser agradável, o banheiro pode ter informações, pode ter arte. Quanto mais arte você tiver no banheiro, quanto mais coisas exóticas, coisas decorativas, coisas diferentes, você vai trazer uma energia, vai acrescentar, né, uma energia boa para o banheiro. E dentro da suíte, mais ainda. Se for o caso, você pode tentar botar até uma cortininha. Eu fiz isso na casa da filha de uma prima em BH, em Betim, que o banheiro dela, no caso, nem era dentro do quarto, não era suíte, mas era um banheiro que dava para a cozinha. A casa era bem mal distribuída aos cômodos. E como o banheiro dava para a cozinha, apesar dele ter um pequeno espaço entre a porta do banheiro e a cozinha, mas era visível, né? Você saía do banheiro, você estava olhando a cozinha. Ela fez uma cortininha daquela de fios. Ela fez uma cortininha até muito bonitinha para manter ali, porque mesmo mantendo a porta fechada o tempo todo, quando abre a porta, tinha uma cortininha para tampar mesmo a visão, né? Lá você da cozinha não vê o vaso sanitário nunca, né? Não vê o banheiro nunca, porque aquela cortininha, você abre a porta, tem que abrir a cortininha, quando você passa, ela já fechou de novo. A cortininha de fios é uma coisa também que eu tenho muitas ideias sobre isso lá no Facebook, na página do Feng Shui Terapêutico, porque a cortininha é uma coisa que muita gente tem preconceito, acha que é uma coisa brega, mas tem de todo tipo, viu, gente? Tem bregas, tem umas muito bregas, realmente, mas tem umas muito interessantes, e tem umas até chiques, né? Você pode fazer de todo tipo de material e tem umas até que são chiques, de cristais, pérolazinhas mínimas, né? Mas tem umas coisas, assim, artisticamente interessantes, bem bonitas, alegres. Alguma coisa que você faça uma barreira, realmente, entre você, né, e o banheiro, no caso, ou o quarto, no caso dela, que era a cozinha. Eu sempre recomendo dar uma olhada nessas cortininhas, para não deixar as energias se misturarem, que são péssimas. A porta do banheiro da suíte deve ficar fechada mesmo, fechada. Porque a do banheiro social, que nós vamos ver a aula que vem, eu às vezes recomendo que, dependendo da família que mora na casa, eu recomendo não fechar, recomendo deixar encostada para as pessoas saberem que o banheiro está livre, né? A porta fechada pode confundir as pessoas da família. Mas a suíte, quando normalmente só dorme uma pessoa ou duas
naquele quarto com suíte, talvez seja mais fácil você manter fechada sem dar essa mensagem dupla, né, de se tem alguém ou não. Fecha direto. Fecha porque é uma energia que a gente não quer, né, para a nossa vida, não quer aqui no nosso quarto, na nossa cama, no nosso casamento. Então, muito cuidado com suítes. Eu, quando falar de banheiros a semana que vem, eu vou voltar a esse assunto, né? Porque a gente vai falar de banheiro, eu vou falar do banheiro da suíte novamente. Vou repetir, vou reforçar. Mas, como eu estou falando do quarto, eu já introduzo esse tema para a gente pensar. Quase tudo que eu falei aqui, a gente tem alguma solução, né? Caso seja impossível. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Se a cabeceira da cama está encostada no banheiro e não tem como, não tem a menor possibilidade de mudar essa cama dali. O que a gente tem que fazer e pode fazer é tentar isolar essa parede, isolar esse banheiro, né? Usar algum tipo de material que forre essa parede, que crie um isolamento físico até, né, do outro. Você esquecer que lá atrás tem um banheiro, porque ali passou a ser uma parede ou espelhada, ou de madeira, de cortiça, de material. Eu tenho até umas fotos como se fosse de material de almofada, né, acolchoado mesmo. Alguma coisa que você faça essa parede ganhar uma coisa que proteja, né? Uma proteção para a sua cabeça. Quer dizer, você vai estar deitado, aqui atrás é a parede do banheiro, mas você protegeu com aquele material todo. Nesse caso, pode ser espelho, porque o espelho você não vai estar vendo, você está de costas para essa parede quando estiver deitado. Então, o espelho não vai estar te refletindo dormindo. O espelho também, além dele ser ótimo isolante, o espelho, ele reflete, ele dá uma sensação de amplidão, né? Então, é como se aquele espaço onde fica o banheiro, na verdade, você ganhou ele para o seu quarto, porque o espelho aprofunda, né, aquela parede, vai fazer ela ficar mais profunda. Então, tem vários truques que a gente pode usar para qualquer uma dessas situações que a gente viu aqui. Mas o ideal é mudar a cama de lugar, tá? Esse tema de posição de cama, o ideal é que a gente realmente troque a cama de lugar se ela estiver nessas situações. Se ela está embaixo da janela também e não tem como trocar, a gente vai fazer o quê? Vai usar uma proteção, você vai botar grade, você vai botar uma cortina mais grossa, alguma coisa que quando você fecha e vai dormir, você realmente sinta protegido, não tem aquela sensação de desproteção que a janela dá, né? A gente sempre tem algum truque, mas se você pode, o ideal mesmo é mudar a cama de lugar, certo?